Nem toda doença tem que ser remediada. Muitas vezes a gente indica em alguns problemas de saúde somente medidas, controle, um retorno no médico, uma reavaliação. E muitas vezes isso gera uma frustração no paciente. E eu vou dar aqui o meu relato de uma experiência que eu passei comigo mesmo, porque minha skin in the game, minha pele no jogo mesmo. O que acontece? Nessa virada de ano eu tive um episódio de bronquite aguda, que foi consequente aí de um resfriado comum, que acabou descendo para umas vias intermediárias, digamos assim, as vias aéreas meio intermediárias, que não é nem realmente pulmão, mas também já não é só aqui nas vias aéreas superiores. E aí, o que aconteceu? Comecei a ter tosse, uma tosse produtiva, carregada, e que durou aí em torno de 2,5 a 3 semanas. E o que acontece? Como eu sou médico, eu estava me avaliando e eu não tinha nenhum sinal de alarme, não tinha febre, não tinha falta de ar, eu não tive queda do estado geral, isso não me deixou de cama, não me deixou com dor no corpo, não tive nenhum outro sinal de alerta, digamos assim. Não tinha pedaço de sangue no catarro, enfim, tudo ia indo muito bem. Só que as pessoas ao meu redor, minha família, ficou muito preocupada, falava: João Pedro, você tem que tomar um remédio. João Pedro, essa tosse está muito importante. João Pedro, por favor, tome um remédio. Só que assim, eis a questão. Quando você vai estudar sobre o tratamento da bronquite aguda em adultos, existe até uma coisa que é educação do paciente, para evitar o uso desnecessário de quê? Antibióticos e corticoides. Por que assim, médicos sérios têm uma certa dificuldade, não dificuldade, mas têm uma certa resistência em passar antibióticos e realmente passa somente quando necessário? Porque existe uma coisa que é resistência bacteriana, que eu lembro de ouvir isso desde quando eu não era médico, eu tinha muita dificuldade de entender o que era isso. O que acontece? O mundo é cheio de bactérias, você é cheio de bactérias. E quando você toma antibiótico, você mata muitas bactérias boas e também, se você tomou com indicação, vai matar as bactérias ruins. Mas o que acontece? As bactérias, elas se adaptam, e se adaptam muito rápido. Então, quando você expõe o seu corpo a um antibiótico, você está expondo uma série de bactérias a esse antibiótico e acaba que uma ou outra pode acabar se adaptando a ele e não fazendo mais efeito. Então, essa bactéria adquiriu resistência. Então, quem adquire a resistência não é você, é a bactéria. E com isso, a gente vai selecionando, vai surgindo bactérias resistentes a antibióticos e com o tempo não vai ter antibiótico para tratar certas infecções. Então, por isso que a gente realmente tem que indicar antibiótico quando realmente necessário. Outro problema é o uso abusivo de corticoides. O que é um corticoide? É um remédio que diminui muito a inflamação e ele é ótimo para isso, inclusive melhora demais os sintomas e por isso que muitos médicos adoram passar e por isso que muitos pacientes imploram para tomar um corticoide. Só que a inflamação é meio que um meio do seu sistema imune defender seu corpo, entendeu? E se você usa abusivamente ou usa numa hora errada, você vai diminuir sua imunidade e de repente uma infecção, que era uma infecção viral comum, você vai baixar seu sistema autoimune e vai permitir que uma bactéria que está ali de bobeira cause uma infecção mais séria. Aí, de repente, de uma bronquite aguda normal, você vai ter uma pneumonia bacteriana mais séria e pode evoluir de uma forma ruim. Então assim, eu estava me observando, estava indo tudo bem. Episódios de tosse aguda podem durar aí até 3 semanas. E ainda, quando fica entre 3 a 8 semanas, ainda podem ser coisas comuns. Exatamente, pode ser coisa comum, como uma coisa que a gente chama de tosse pós-infecciosa, ou seja, simplesmente você teve um resfriado, você pode acabar tossindo aí por mais que chegue até 8 semanas, entendeu? É claro, para você que não é médico, precisa procurar um médico para acompanhamento, para ele falar, olha, tá tudo bem, vamos vigiando, nananã. Claro que a raridade da raridade, sei lá, 5%, menos que isso dos casos podem ser uma doença grave. Isso começa a ser mais comum quando a gente começa a passar de 8 semanas de tosse, quando está associado a outros sintomas, febre, perda de peso, sudorese, suor noturno durante a noite, entendeu? Você vai ter outros sintomas. Resumo da ópera. Fiquei ouvindo isso e, inclusive, não vou mentir, me questionando, porque as pessoas vão te perguntando assim, poxa, será que eu tenho que tomar alguma coisa mesmo? Eu sou médico. Imagina quem não tem conhecimento, não tem acesso tão fácil à informação de qualidade. Mas não, eu revisava, eu lia de novo o artigo no UpToDate, que é uma ótima plataforma, e tava lá, olha, não tem sinais, não precisa tomar mais do que isso. Tem alguns sintomáticos que você pode tomar, eu não tava me incomodando tanto, não comprei, e cá estou, depois de 2,5 semanas sem tossir. Passou, tá tudo bem. Vou marcar até aqui meu amigo pneumologista excelente, Guilherme Saraiva, para fazer a revisão desse conteúdo aqui que eu produzi, porque não é da minha área, né? Então preciso de alguém de referência na área. E, inclusive, eu vou fazer aqui até um adendo.
O que acontece? Eu realmente tive um episódio de gripe no ano passado, que foi muito forte, de deixar de cama e coisa do tipo, que me deixou com uma tosse irritativa muito importante. A tosse não tinha nenhum sinal de alerta, eu já tinha passado os sintomas de ficar de cama, eu já tinha passado a febre, eu já estava bem, só ficou essa tosse muito irritativa. Só que aí, especificamente, ela era tão irritativa que eu não estava conseguindo dormir. E aí, quando o sintoma é muito importante, que atrapalha demais a qualidade de vida, aí a gente pode lançar a mão, de repente, de um corticoide, certo? Porque aí teve indicação, aí o risco pequeno dele causar uma infecção secundária valeria a pena devido à grande déficit de qualidade de vida que ele estava produzindo. Então eu fiz um curto tratamento com corticoide inalatório para ajudar no controle desses sintomas, que foi curto, que foi sob supervisão de um pneumologista e que realmente eu tive uma melhora importante. Então assim, alguns casos realmente valem a pena quando, por exemplo, você não está dormindo, aí vale a pena a gente avançar no tratamento. Mas enquanto isso não acontece, não precisa de a gente medicalizar, não precisa implorar por medicamento. O médico que realmente vai estar ali, ó, olha, vamos só acompanhar, eu tô aqui por você, não precisa de um remédio. Não, é um médico ruim, ele tá te avaliando, isso é ótimo. Agora, muita atenção com aquele médico que te passa remédio pra caramba, pra caramba, não explica tanto. Esse aí, talvez, esteja arriscando um pouco mais. Agora, puxando sardinha pro meu lado, quando a gente fala de doenças vasculares, tem uma coisa que é extremamente importante, que é manter-se no peso, fazer atividades físicas diárias, ter uma alimentação saudável. Isso não dá para quantificar a porcentagem da importância disso, mas é muito importante. Eu diria que é 40%, 50% do seu resultado que você vai ter. E não, o remédio, muitas vezes, é só o resgate, entendeu? Se você continuar do mesmo jeito que você está levando sua vida, a doença vai persistir, a doença vai progredir, não vai melhorar. Então, tem uma grande parte do tratamento que é realmente por conta do paciente. A gente dá as orientações, a gente dá as informações, a gente tira as dúvidas, mas mudanças de hábitos é muito importante. Então fica aqui, essa reflexão de que nem tudo é medicamento.